Meu nome é Gandhi Trópia, sou filho do Wilson Trópia e Lúcia Trópia, pessoas muito especiais de BH. Meu pai teve a primeira clínica naturista do estado de Minas há 43 anos atrás e minha mãe o primeiro restaurante vegetariano há 38 anos. Quando eu nasci, minha mãe queria que eu chamasse Wilson Júnior, mas meu pai estava lendo o livro do Mahatma Gandhi, então me deu a incumbência de carregar esse nome de Gandhi. Eu sou psicólogo, tenho 50 anos, sou casado há 27 anos, tenho 4 filhos e trabalho com a técnica do sistema corpo-espelho há 19 anos. E eu vou explicar nesse áudio o que é a técnica do sistema corpo-espelho. Martin Brofman foi o criador desse sistema. Ele, há 32 anos, foi acometido de um tumor na cervical que foi considerado terminal. Deram a ele 60 dias de vida. E aí, vendo que não havia perspectiva de cura pela medicina, ele perguntou se ele poderia passar esse resto de vida de 60 dias fora do hospital. E os médicos falaram: bom, você pode até passar, mas a dor vai te trazer de volta. E aí ele resolveu ir para um sítio buscando livros que prometessem algum tipo de trabalho que ele pudesse fazer sobre curas energéticas e chakras, meditação, coisa que não era tema de sua busca até então. E ele levou comida mais ou menos para 60 dias, que era o prazo que ele tinha de vida. E lá ele começou a fazer alguns exercícios de meditação e dentro dessa meditação ele buscava uma resposta. Por que a vida dele chegava nessa situação de uma hora para outra, onde ele não era mais dono do seu destino. E no terceiro dia ele teve uma clareza de que aquela doença era uma somatória de mágoas, ressentimentos, culpas, de cargas energéticas negativas, de pensamentos e crenças negativas, limitantes. E aí ele então decidiu, a partir daquele momento, começar a fazer uma limpeza dessa lixeira através de exercícios energéticos e de posturações mentais. E os dias foram passando e ele foi fazendo essas práticas internas e também um exercício pleno de atenção, de manter a mente focada no positivo e fazendo também as liberações emocionais. E aí aconteceu que a comida acabou 70 dias depois e naquele momento ele constatou que já havia 20 dias que ele não sentia dores. Ao passar a mão na sua cervical, não localizou mais aquele tumor e, voltando ao hospital, não acharam mais células cancerígenas. Muito bem, ele curado, procurando entender o que havia acontecido, resolveu dedicar 10 anos da vida dele a pesquisar técnicas de cura, sistemas psicológicos. E aí, 10 anos depois, ele montou um instituto na Europa, Instituto Martin Brofman, criando a técnica do sistema corpo-espelho. E a partir daí começou a atender pessoas com essa técnica em uma única sessão individual de 3 a 4 horas de duração. Sessão essa que não é repetida com frequências próximas. Normalmente a pessoa que passa por um atendimento do sistema corpo-espelho deverá esperar alguns meses para refazer esse atendimento caso ache necessário. E nessa técnica ele objetivou tratar os processos emocionais, as doenças psicossomáticas, as questões de medos, fobias, depressão e muitas questões psíquicas. E aí começou a atender para ver se realmente a técnica era eficaz e fez assim durante 2 anos até resolver ensinar essa técnica a outras pessoas. Ele ensinou para 3 pessoas inicialmente. Essas pessoas passaram a atender com a técnica durante 2 anos, ele observando o resultado desses atendimentos e vendo que realmente quem aprendia o sistema corpo-espelho conseguia resultados
próximos do dele em relação à eficácia dos atendimentos. E aí então treinou o Felipe Anatelli para ser um professor da técnica, de forma que ele pudesse viajar pelo mundo ensinando esse trabalho para outras pessoas. Em 97, eu morando em BH, uma amiga minha que residia na Europa resolveu trazer o Felipe Anatelli a Belo Horizonte para ensinar o sistema corpo-espelho em um final de semana no Minas Centro, e deu várias palestras, ela sendo tradutora dele, para montar esse grupo do curso. O curso, então, foi realizado apenas com 12 participantes, eu entre eles. A proposta era que fizéssemos também, no início do curso, uma lista de metas que gostaríamos de mudar com aquela terapia que seria feita em duplas no domingo à tarde. E a partir desse final de semana, tornaríamos também terapeutas autorizados a trabalhar com o sistema corpo-espelho de forma profissional. A minha presença lá é porque eu também estava num momento de vida com muitas questões e querendo me livrar de muitos bloqueios e limitações. Então eu fui com essa meta de utilizar aquele final de semana para uma mudança como divisor de águas na minha vida. E aí eu com 31 anos tinha várias questões. Eu pesava 56 quilos de peso, tendo 1,84 m, e nada que eu fizesse me fazia ganhar peso. Eu tinha psoríase em várias áreas do meu corpo e esse problema de pele me causava constrangimento. Eu tinha que tomar corticoides e os médicos falavam que era uma doença autoimune e de fundo emocional. Eu tinha o TSH alterado da tireoide, 8,4, já chegando na área limítrofe de uso hormonal de reposição. E além disso, eu tinha o sonho de ser professor de acupuntura e massoterapia, já formado em psicologia e trabalhando há 15 anos com essas técnicas. Mas como eu poderia ser professor se eu tinha um enorme medo de falar em público? E esse medo me travava até quando eu ia me apresentar na faculdade para pequenos trabalhos para os próprios colegas de turma. Então foi desta maneira que eu cheguei no curso, com estas questões, e foi muito legal ver que, ao passar pela técnica com uma colega, a partir daquele dia eu comecei a sentir que eu poderia ter uma ação de mudança sobre essas crenças, e essas mudanças começaram a acontecer nos dias seguintes ao curso. Naquela semana, eu comecei a dar os primeiros atendimentos do sistema corpo-espelho. Esses atendimentos eu faço até hoje. Nesses 19 anos, eu já fiz 3.400 atendimentos de pessoas diferentes, sendo então um total de mais de 5.000 atendimentos realizados. As minhas primeiras palestras aconteceram naquela semana nas associações de bairro, na periferia de BH, e durante um ano eu comecei o trabalho de palestras até que em 98 eu iniciei o trabalho de ensino de cursos de massoterapia e acupuntura, e durante 6 anos eu formei 3.000 alunos no estado de Minas. Depois mudei em 2003 para Salvador, na Bahia, e lá a minha escola formou mais 3.500 alunos, sendo que em 2012 eu encerrei esse trabalho de cursos na Bahia e voltei a morar em BH para, a partir de 2012, trabalhar muito mais dedicado a esta técnica, viajando por 12 cidades, fazendo palestras e atendimentos desde então. Tem 19 anos que eu não tenho problema de pele. Tem 19 anos que a minha tireoide também funciona de maneira equilibrada, com o TSH abaixo de 5. E o meu peso de 76 quilos que tenho hoje foi o que eu programei a ter e manter naquele curso a partir de 3 anos, pois eu sabia que para mudar 20 quilos de peso deveria ser uma coisa progressiva e natural.
mas depois de atingir o peso de 76 quilos, eu já tenho 16 anos que mantenho esse peso de maneira super natural e sem grandes esforços. Ao mesmo tempo, a terapia me ajudou a liberar medos e principalmente crenças limitantes que eu trazia de minha família, e a principal delas era o medo de doença que toda a minha família passava. Minha família tinha uma crença de que se fosse no médico acharia, se fizesse exame apareceria alguma doença séria. E eu fui vendo que ao longo dos anos eles se recusavam a fazer exames e a ir a médicos, até que quando realmente tinha um problema e iam no médico, os exames eram feitos e realmente as doenças apareciam e matavam. Então morreu meu irmão com 30 anos com leucemia, o meu outro irmão morreu com 50 anos com paralisia progressiva muscular, a minha mãe morreu com 50 anos com câncer de mama e metástase, e o meu pai morreu aos 72 com câncer de próstata e metástase. Além disso, era comum os homens ter cabelo branco a partir dos 30 anos e calvície acentuada aos 40, além de uma frequente presença de problemas renais na família. E aí, mesmo eu vencendo os medos que eu já havia vencido em relação a falar em público e as doenças que eu já tinha também de forma somatizada, não adiantaria nada se eu continuasse carregando comigo esta crença de doenças terminais ao longo da vida, degenerativas e ainda a questão renal e de cabelo. Muito bem, hoje eu tenho 50 anos, não tenho ainda a questão da calvície na minha cabeleira, como também os meus cabelos brancos estão mais frequentes na barba do que na cabeça. Então, graças a Deus, eu percebo que eu não trago na minha cabeça aquilo que seria quase que uma predestinação da família por a sua questão genética. Ao mesmo tempo, nasci com um rim e nunca tive problema de rim. Outro aspecto também que venci desta crença familiar. E desta forma, diferente do que meus familiares fazem, eu tenho o hábito de fazer um check-up anual e consegui dessa maneira também, nesses 19 anos, manter-me saudável com todos os exames normais, mesmo com aquela crença familiar de genética negativa. Então agora, no próximo áudio, eu vou explicar o atendimento do Sistema Corpo Espelho que faço nas diversas cidades que trabalho, de Minas, do Espírito Santo e do Distrito Federal. Esse atendimento se consiste de um atendimento individual de 3 a 4 horas que faço no consultório. A pessoa agendando a terapia. Na primeira hora da terapia, ela vai conversar sobre o que ela está vivendo no seu contexto, quais são suas questões, quais são suas metas, seus planos, o que ela viveu de mais importante em cada fase da vida, quais são os traumas e os medos e as coisas negativas que, de certa forma, carrega na sua lixeira pessoal. E depois desse acolhimento e desse ouvir, dessa história que a pessoa carrega, ela vai ter, no segundo momento da técnica, 20 minutos a 30 minutos, que vai ser um momento dela colocar no papel o que ela quer mudar na vida dela, na sua área de saúde, na sua área afetiva, familiar, na parte profissional, financeira, na sua parte espiritual, quais são as qualidades que estão lhe faltando para lidar melhor com seus próprios defeitos e desafios. E uma outra folha ela vai colocar em relação ao passado, com quem ela quer curar a relação com este passado. Qual é a cura que ela quer realizar em relação aos traumas ou às pessoas que traz dentro dela algum ressentimento, mágoa.
podem ser pessoas até que já faleceram, pode ser a cura da relação também com o medo de elevador, pode ser a cura da relação com o acidente de carro que ela teve, pode ser a cura da relação com a 6ª série da escola tal que ela sofria bullying, ou diversos que sejam os assuntos que trazem a ela algum tipo de reação negativa. Muito bem. Depois que eu retorno para conversar com a pessoa sobre essa lista, eu vou ajudá-la a melhorar o contexto dessas programações e ampliar também o alcance de suas áreas de trabalho na parte energética. A terceira etapa da terapia consiste em 40 a 50 minutos, que é feita a prática do sistema corpo-espelho. É uma técnica energética, mas que trabalha também crenças limitantes, questões emocionais, e a pessoa fica consciente durante essa terapia e o terapeuta vai fazer a limpeza e desprogramação dessas crenças limitantes, e dentro dessa técnica se promove grandes curas em relação às questões do passado, de mágoas, ressentimentos e culpas. Ok, feito essa faxina energética, a quarta etapa da terapia é um feedback que eu faço com a pessoa, explicando para ela em 50 minutos como foi feita a terapia nos 40 minutos anteriores. E nesses 50 minutos eu conto como estava o seu campo energético, onde estavam os bloqueios, quais as cores que estavam os seus chakras, os seus significados, os seus boicotes. Então ali também passo para a pessoa uma conscientização de que o campo energético dela me falava muito mais sobre ela do que a hora que ela relatou da sua experiência de vida. E aí a técnica é finalizada em 3 a 4 horas, de acordo com o tempo necessário de conversa que cada pessoa necessita. E é claro que após essa técnica, eu mantenho um contato com a pessoa via WhatsApp para saber como está sendo o seu acompanhamento, as suas mudanças, e me coloco também à disposição se precisa de algum tipo de orientação, mas o retorno sempre é muito positivo, que as pessoas vão vencendo suas questões, suas barreiras, seus bloqueios. E é claro, a pessoa que vai fazer uma técnica dessa e programa lá falar fluentemente o inglês, não é que ela sai da terapia falando o inglês fluentemente, mas ela vai sair sim destinada e motivada a fazer um curso, a se vencer barreiras e limitações de constrangimento com a língua, e ela vai então começar um movimento interno para a realização daquele objetivo. E isso ocorre nas diversas áreas da sua vida, mas é claro que também liberada de algumas limitações antigas, de mágoas, de ressentimentos e culpas. Essa lixeira esvaziada ajuda muito a que a pessoa se coloque de forma assertiva perante suas metas, e parece que a partir daí há toda uma sincronicidade que vai acontecendo de dentro para fora para que a pessoa atinja sim os seus objetivos. Então o sistema corpo-espelho, ele não vai substituir um trabalho de acompanhamento psicoterápico, não vai substituir um trabalho de apoio semanal, mas ele é sim uma ferramenta importante em determinado momento da vida da pessoa para se promover uma mudança mais intensa a partir de um ponto onde a liberação energética muda a bolha que a pessoa vive. Então não é o mundo dela que vai mudar, mas mudando a bolha dela, muda a relação dela com esse mundo, né? Martin Brofman aborda que nós temos uma lixeirinha no nosso inconsciente igual ao do computador. Ali nós jogamos arquivos que a gente não gostou de vivenciar. E como no computador, quando a gente joga para a lixeira, se a gente não deletar da lixeira, ela continua no nosso HD. O Martin Brofman fala que nós vivemos 100% as nossas escolhas, mas nem toda escolha que fazemos é consciente. E essas escolhas inconscientes que definem o nosso enredo estão exatamente baseadas nessa lixeira que carregamos e que fica ali, de certa forma, nos mantendo atrelados
a crenças limitantes, a um processo de dependência emocional e afetiva e muitas vezes criando limitações do medo, do rancor, da mágoa, do fechamento, do isolamento. E a terapia do sistema corpo-espelho promove a inversão desse processo, mudando-se metas e objetivos e a pessoa se realinhando com o seu compromisso com a felicidade. Então é um prazer, se você tiver vontade de fazer a terapia, de eu poder lhe atender. Eu faço o atendimento em diversas cidades do Brasil, principalmente na região sudeste. E caso você se interesse, então, pode também conhecer o meu site www.ganditropia.com.br. Agradeço e estou à disposição. Um abraço.